Hare Krishna, Haribol. Estamos ao vivo, acredito que sim. ISKCON Rio de Janeiro, aqui no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Nós vamos fazer uma leitura transcendental, Srimad Bhagavatam, Canto 3, capítulo 29. Hoje o verso será a partir do 14. Srimad Bhagavatam, Canto 3, capítulo 29, o verso é o 14. Vamos agradecer Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Sempre antes das aulas e das leituras, não seria diferente. Devemos honrar a memória, a presença, todas as misericórdias e bênçãos que recebemos de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Munatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira
Vanachari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Varadari Jayo Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Varadari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Haribolo, todas as glórias a Srila Prabhupada. Nós estamos aqui na ISKCON, Rio de Janeiro, Facebook. Vamos fazer uma leitura transcendental. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 29, verso 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos. Com o archote do conhecimento, a ele ofereço as minhas mais humildes e sinceras reverências. Hri Krishna Karuna Shindu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço minhas sinceras, humildes e respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrashabhanu Shruti Devi Pranamami Haripriya. Ofereço respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido. Rainha de Vrindavana, filha de Vrashabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachacha Deshatarine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padasharaye
Prabhupada Karuna Shakti Gita Saraprasharine Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayana Udiraye. Antes de recitar Srimad Bhagavatam, pois ele é um verdadeiro meio de conquista, oferecemos respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana. Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor. Nasta Prayeshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlok Bhakti Bhavati Naistik Nasta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlok Bhakti Bhavati Naistik. Assistindo regularmente aulas sobre o Srimad Bhagavatam e prestando serviço a um devoto puro, tudo que é molesto ao nosso coração é destruído. O serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, a qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bom dia, Haribolo. Aqui nós temos ISKCON Rio de Janeiro, nosso Siksha Guru, Paravyoma Dasa Goswami, Bhagavata Transcendental e Nectário, Murali Manohara Mauro Matos, Jaya Srila Prabhupada, reverências, Haribol, Bhaktinval, Hare Krishna, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Sundarangi Devidasi, nossa também Siksha Guru transcendental. Estava ouvindo uma palestra agora há pouco, né? Uma entrevista, uma conversa entre Chandramukha Swami Maharaj e Srila Charadeva sobre a importância e a necessidade da ISKCON ter dikshas, gurus, mulheres, e a maravilhosa presença das devotas que foram amplamente, né, acolhidas por Srila Prabhupada. Já está na hora, e uma delas aqui para o Brasil, eu faço votos que seja Sundarangi Devidasi. Bhaktinval, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada, a todos os devotos e devotas. Temos também o Otávio Daniel, receba você, minhas reverências, seja bem-vindo, todas as glórias a Srila Prabhupada. Sérgio Azevedo. Vamos então apertar o nosso cinto, respirar fundo, porque nós vamos fazer uma viagem transcendental, cujo comandante da aeronave é Srila Prabhupada, e nós estamos num Boeing 737-200, chamado Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 29, a explicação do Sr. Kapila sobre o serviço devocional. Nunca é demais contextualizarmos o nosso texto de hoje. Esse capítulo 29 traz essa explicação do Sr. Kapila à sua mamãe Devahuti,
que no momento já estavam dialogando enquanto guru e discípula, seu filho Kapila Deva, o próprio Senhor Supremo, Devahuti totalmente rendida, aguardando explicações e orientações. E ela inicia o capítulo dizendo que o Senhor havia descrito a ela cientificamente sintomas da natureza material, características do espírito, mas ela tinha mais perguntas. E a principal delas era: Senhor, explica-me o caminho do serviço devocional, pois este é o fim último de todos os sistemas filosóficos. Devahuti, chamando Kapila Deva, meu querido Senhor, ela já nos dá a primeira orientação. Nós temos que receber em nossos corações alguém que já tenha sido iluminado, algum vidente da verdade, para que essa oração que fazemos sempre não seja apenas de forma mecânica, mas que realmente possamos dizer não só com o nosso intelecto, mas com o mais profundo sentido de verdade de nossa alma. Om Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Para que nós realmente contemplemos e rendemos graças àquele que é o nosso mestre espiritual, que abre os nossos olhos com a archote do conhecimento. E o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami Maharaj, me deu uma orientação e para todos os discípulos dele e também para todos aqueles que o consideram como Siksha, Guru, que o nosso mestre espiritual, genuíno, verdadeiro, primordial, essencial, é Srila Prabhupada. E quando nos rendemos a um mestre espiritual, que é rendido a um mestre espiritual, que é rendido a Srila Prabhupada, nós estamos no caminho certo. Nós estamos dizendo, como Devahuti, meu querido Senhor, descreva em pormenores, não só para mim, mas para que eu possa também levar as pessoas em geral, o contínuo processo de alcançar o serviço devocional puro. Meu querido Senhor, Tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida, condicionada das entidades vivas. Então, imagina, o Senhor Supremo, na sua misericórdia, nesse momento do Srimad Bhagavatam, como Kapila Deva, ele, a própria personalidade de Deus, olha para ela e diz assim: nobre senhora, nobre senhora. O serviço devocional pode ser executado no modo da escuridão, no modo da paixão, no modo da bondade. Esse é um assunto recorrente e muito elucidado entre os devotos, muito lúcido para nós sabermos que estamos sempre, durante a nossa vida,
lutando com as energias da natureza material, do modo da bondade, paixão e ignorância, mas que o nosso objetivo principal, que é o fruto, na verdade, é a meta da pregação de Srila Prabhupada e de seus discípulos e discípulas, é a transcendência, é atingirmos a plataforma da consciência de Krishna. Não por acaso Prabhupada funda a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Isso é algo muito lindo, isso é algo muito transcendental, porque nós não estamos assim no Clube Atlético Carioca de futevôlei ou Associação Benemérita Cultural e Esportiva, Intelectual. Não, nós não estamos em nenhum tipo de instituição material, mas nós estamos numa instituição transcendental, que por sua vez, obviamente, é espiritual, para que a manifestação do serviço devocional inadulterado ocorra em nós, quando assim definitivamente a nossa mente é atraída pelo todo atrativo, para que estas qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que reside em nossos corações como Paramatma, flua naturalmente, e a nossa devoção, através do nosso serviço, não seja barrada, maculada, interrompida por nenhuma condição material de vida, mas flua, como os versos poeticamente dizem, flua como a água do Ganges, naturalmente flui rumo ao oceano, para que a nossa devoção, através do serviço puro a Krishna, seja objeto de Shrimad Radharani, da alegria de Shrimad Radharani, ao ponto dela nos recomendar ao Senhor Krishna. E isso é simplesmente maravilhoso, lindo e transcendental. Regularmente, diz Kapila, aprecie as minhas deidades no templo, ofereça-me parafernália de adoração, orações, execute serviço devocional sempre prestando com o maior respeito ao mestre espiritual, aos acharyas. Ouça sobre temas espirituais. Utilize seu tempo cantando o nome do Senhor. Qualifique-se plenamente com os atributos transcendentais para que a sua consciência se purifique. Assim como a carruagem do ar transporta aroma, atingindo os olfatos, aquele que se ocupa no serviço devocional em consciência de Krishna, percebe a alma suprema. E assim, então, nós sabemos que as orientações são muitas, são transcendentais, são maravilhosas, e quando cumprimos os nossos deveres prescritos, começamos a receber, então, a presença
em nossos corações da Suprema Personalidade de Deus. Entidades vivas são superiores a objetos inanimados. Kapila Deva diz assim: ó abençoada mãe. Entidades vivas que manifestam sintomas de vida são as melhores. Então, atingimos o nosso momento deste capítulo 14, onde vamos meditar sobre o capítulo 29, verso 14, de forma a entender que essa manifestação de serviço devocional inadulterado ocorre sempre quando a mente sente-se atraída em definitivo por ouvir as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Poeticamente, como foi dito, assim como a água do Ganges que flui naturalmente para o oceano, fazendo com que o êxtase do serviço devocional nunca seja interrompido por nenhuma condição material e flua em direção ao Senhor Supremo. Por isso, ontem mesmo foi narrado o verso de número 13, que disse que o devoto puro, ele não está mais nem preocupado com liberações. Salokya Shasti Samipya Sarupya Ekatva. Porque a única intenção genuína, verdadeira, real, daquele que realmente presta serviço devocional puro ao Senhor e sente o seu amor, é continuar a fazer isso para todo sempre, ininterruptamente. Nunca mais, por toda a eternidade, abandonar a sombra dos pés de lótus do Senhor. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 29, verso de número 14. Saeva Bhakti Yogakya Atyantika Udartaha Enati Vraja Trigunam Ma Bhavayo Papadyate. Saeva Bhakti Yogakya Atyanti Udartaha Yenati Vraja Trigunam Ma Bhavayo Papadyate. Saha, este. Eva, de fato. Bhakti Yoga, serviço devocional. Akhiyaha, chamado. Atyantikaha, a plataforma mais elevada. Udatritaha, expliquei, Jena, pelo qual, Ativraja, superando, Trigunam, os três modos da natureza material, Mat Bhavaya, na verdade, Mat Bhavaya, a minha fase transcendental, o Pabadyate, alcança-se. O verso diz assim: como já expliquei, alcançando a plataforma mais elevada de serviço devocional, pode-se superar a influência dos três modos da natureza material.
situando-se assim na fase transcendental, assim como o Senhor está. Comentário por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ele diz assim: Shripada Shankaracharya, que é tido como líder da escola de filósofos impersonalistas, admite no início de seus comentários sobre Bhagavad Gita que Narayana, a suprema personalidade de Deus, está além da criação material. Com exceção dele, tudo está dentro da criação material. Do Joel? Perdão, gente. Também se confirma que na literatura védica que antes da criação havia unicamente Narayana. Nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva existiam. Somente Narayana, ou a suprema personalidade de Deus, Vishnu ou Krishna. Somente eles estão sempre na posição transcendental, além da influência da criação material. As qualidades materiais de bondade, paixão e ignorância não podem afetar a posição da suprema personalidade de Deus. Portanto, ele é chamado Nirguna, aquele que é livre de manchas e qualidades materiais. O mesmo fato é confirmado pelo Sr. Kapila nesse texto. Aquele que está situado em serviço devocional puro está situado transcendentalmente, assim como o Senhor. Assim como o Senhor não é afetado pela influência dos modos materiais, da mesma forma, seus devotos puros também não são. Que transcendental isso. Vou até repetir. As qualidades materiais de bondade, paixão e ignorância não afetam a posição da suprema personalidade de Deus, pois ele é Nirguna, livre das manchas de qualidades materiais. Este mesmo fato é confirmado aqui pelo Sr. Kapila, que diz: aquele que está situado em serviço devocional puro está situado transcendentalmente, assim como o Senhor. Assim como o Senhor não é afetado pela influência dos modos materiais, da mesma forma, seus devotos puros também não o são. Isso é uma forma mágica de inclusão. Não estamos dizendo que há um Deus supremo que é livre de todas as máculas, que é transcendental e que nós nunca poderemos ter as suas qualidades, apenas poderemos temê-lo e adorá-lo, que já é uma coisa maravilhosa. Mas não, Prabhupada está dizendo que todos aqueles que atingem uma plataforma de devoto puro, aquele que presta serviço devocional amoroso, sem mácula, também atinge essa posição transcendental, assim como o Senhor. Seus devotos puros também não serão mais afetados pela influência dos modos materiais. Quem não é afetado pelos três modos da natureza material é chamado de alma liberada, Brahma Bhuta, Brahma Bhuta, Prashanatma. Essa é a fase da liberação. Aham Brahmasmi. Eu não sou este corpo, nós dizemos. E isso é aplicável, na verdade, em verdade vos digo, somente aquelas pessoas que se ocupam em serviço devocional? Não, está errado.
Como assim? Isso é aplicado somente à pessoa que se ocupa constantemente. E aqui está o pulo do gatinho. Prabhupada, em suas palavras, ele traz a verdade absoluta. Não adianta prestar serviço devocional hoje. Hoje é quinta. De terça e quinta eu presto serviço devocional. De segunda, quarta e sexta eu cuido dos meus desejos materiais. Aqueles que se ocupam constantemente, por isso a constância aqui é relevante. Por que não dizer de suprema importância? Como diz no direito, é uma questão sine qua non, pois sem ela não há. Estando então na fase transcendental, aqueles que se ocupam constantemente em serviço devocional. Todas estas pessoas estão acima das influências dos três modos da natureza material. Trata-se de falsa concepção dos impersonalistas, a afirmativa de que se pode adorar qualquer forma imaginária do Senhor ou Brahman e ainda no final fundir-se na sua refulgência Brahman. Evidentemente, fundir-se na refulgência Brahman do corpo do Senhor é um tipo de liberação. Como se explicou no verso anterior, Ekatva também é liberação. Mas esta espécie de liberação não é jamais aceita por nenhum devoto puro, pois a unidade qualitativa é imediatamente alcançada logo que alguém se situa em serviço devocional. Para o devoto, igualdade qualitativa, que é o resultado da liberação impessoal, ela é atingida, mas é atingida de fato. Ele não precisa esforçar-se separadamente, não é o objetivo, a meta, o desejo do devoto. Basta prestar serviço devocional para se tornar qualitativamente igual ao Senhor, receber as qualidades do Senhor, tornar-se transcendental aos modos da natureza material. Om Gyana Timirandasya Gyanana Jana Shalakaya Chaksur Milita Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais sinceras e humildes reverências. Como é bom recitar esse mantra. Ele nos faz lembrar da fidelidade com a qual nós devemos situar a nossa vida. Porque os três modos da energia material, eles são como um martelo, né? Como se fosse um pica-pau que está pousado na sua mente e fica... Não para nunca. Aí você lembra que nasceu na ignorância, que seu mestre espiritual abriu seus olhos com o archote do conhecimento, presta reverências a ele. Sai, pica-pau. Deixa a minha consciência livre. Porque a minha consciência deve ser de Krishna. Devemos buscar a verdade divina. Por isso, hoje, sob a misericórdia, proteção de Srila Prabhupada, através das palavras do próprio Senhor Krishna, Kapila Deva, para a mamãe Devahuti, vamos mergulhar nesse oceano de misericórdia do Srimad Bhagavata, canto 3, capítulo 29, verso 14,
O Sr. Kapila revelando a sua mãe Devahuti. Revelações muito importantes. Shaiva Bhakti Yogakya Atyantika Udartaha. Serviço devocional de fato. A plataforma mais elevada nos faz superar a influência dos 3 modos da natureza material. E ao atingir a plataforma mais elevada do serviço devocional, pode-se superar esta influência e situar-se na etapa transcendental, assim como o Senhor. Queridos devotas, queridas devotas, isso não é um conhecimento intelectual, racional, mas é um mapa para a nossa libertação suprema, onde devotos e devotas purificados tornam-se qualitativamente iguais a Krishna, livres das garras da bondade, paixão e ignorância material. Lembrando, é claro, que devemos atingir a bondade material, porque ela é o trampolim, o elevador, o guincho, a plataforma de lançamento da nossa alma. Assim como aí no Rio de Janeiro, nós contemplamos aqueles homens voadores que se lançam da base da montanha. Existe uma plataforma para que você atinja o voo perfeito e se desconecte do mundo material, entrando no mundo espiritual. Mas não podemos nos conformar com a bondade material, porque o objetivo do devoto é atingir a plataforma transcendental. Por isso nós falamos consciência de Krishna, não é mais a nossa consciência material, e sim uma consciência espiritual, da qual Srila Prabhupada desceu convicto daquele navio chamado Jaladuta e foi até ali ao guichê, né, ao balcão da junta comercial, e levou uma ata de fundação da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, da qual hoje todos nós estamos abrigados. Vamos refletir. O que é serviço devocional puro? O Tama Bhakti. Prabhupada, ele traduziu perfeita e espiritualmente Bhakti Yoga como serviço devocional, para nos mostrar e nos provar que não estamos aqui falando de uma religião mecânica, nem uma prática material que traz bons resultados, mas de um amor espontâneo, desprovido de qualquer busca por fruição material, nem por fusão impersonal, assim como os meios de liberação, da quais os versos do dia de ontem nos disseram que não há interesse dos devotos em nenhum dos 5 tipos de liberação. Srila Prabhupada ensinou que o devoto rejeita tais libertações porque elas são secundárias, acessórias. Porque o devoto, quando atinge a plataforma de amor, ou pelo menos bhava, dos primeiros raios do amor
puro por Krishna, ele ansia ou anseia? Ele anseia apenas servir Krishna com o coração rendido, elevando-se a esse estágio Brahma Bhuta, onde reina a equanimidade transcendental. Krishna é Nirguna, o devoto também é Nirguna, não por esforço próprio, mas pela graça do Bhakti Yoga que nos é ofertado pela sombra dos pés de lótus do nosso mestre espiritual. Porque a sombra dos pés de lótus do mestre espiritual não é uma sombra qualquer, é uma sombra da árvore da vida, é a sombra do gigante chamado Srila Prabhupada. É como se fosse, né, um grande carvalho, uma árvore frondosa, a qual pode abrigar centenas e milhares de pássaros no sol escaldante. Como confirma a Bhagavad Gita 14:26, aquele que se engaja no serviço devocional pleno, sem cair em nenhuma circunstância, serviço devocional puro, transcende imediatamente os modos da natureza material, atingindo o nível de Brahman. Uau, não é espantoso isso? Bhakti não é um caminho árduo entre muitos. Ele é a porta de entrada, o elevador direto e principal para a morada eterna do Senhor. E o mais legal de tudo, ele não é um elevador daqueles que tem grades, paredes, ele é um elevador panorâmico. Enquanto subimos, contemplamos a misericórdia de Krishna. Contemplamos a beleza da energia material que tenta nos enganar, mas de dentro do elevador, subindo a dezenas de quilômetros por hora. É um tesouro. Homens e mulheres no mundo inteiro, na história, entregaram suas vidas na busca do tesouro. Srila Prabhupada veio dizer, olha, eu sei onde está o tesouro. Sabedoria compassiva. Ele nos explica princípios favoráveis. Ele nos trouxe o néctar da instrução. Entusiasmo, confiança, paciência, prática regulativa, associação benéfica, submissão àqueles que já encontraram. Néctar da instrução, entusiasmo fervoroso, confiança perseverante na misericórdia de Krishna, paciência inabalável, adesão rigorosa às práticas regulativas, como Sravana Kirtana, abandonar a companhia de não devotos, submissão aos acharyas da linha de sucessão discipular. Engajai palavras, mente e ações na consciência de Krishna. Sobre a orientação de um guru qualificado. E a purificação, diz Prabhupada, virá eternamente e automaticamente. É tão perfeita a obra e a pregação de Srila Prabhupada
que chega, assim, às vezes a nos dar dúvidas. Mas será que é verdade? Tão simples assim? Eu não canso de me surpreender com o Prabhupada, vendo um vídeo dele esses dias, esses pequenos cortes que tem na internet, né, sobre Srila Prabhupada. E tinha um devoto fazendo essa pergunta para ele, né, assim, Prabhupada, o que eu devo fazer para alcançar? Antes dele terminar o SAR, Prabhupada já respondeu, 1 minute. Então o devoto pergunta, mais ou menos assim, quanto tempo eu vou demorar para alcançar a consciência de Krishna? Mas Prabhupada não deixou nem ele terminar. Quando ele começou a perguntar quanto tempo eu vou demorar para alcançar, Prabhupada disse, 1 minute. 1 minute, e ele explica. 1 minute, pois, se você se engaja com suas palavras, com a sua mente e com suas ações em Krishna, sob a orientação do Guru qualificado, a purificação vem automaticamente em 1 minuto, é na hora, basta você decidir. O problema é que nós somos teimosos e, como dizem por aí, né? Pagamos para ver. Qual é a prova que eu digo para você que nós pagamos para ver? Porque estamos aqui. Dá um beliscão. Ai! Sentiu o seu corpo? Dá outro. Ai! Dói. Por quê? Porque por nossa teimosia, nós pagamos para ver e nos enredamos na energia material. E quando ele diz que podemos, através do serviço devocional puro, abandonarmos os 3 modos da natureza material, significa que nós vamos abandonar esse corpo de miséria. São Paulo apóstolo de Jesus Cristo, ele disse, maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Pois aquilo que faço não é o que eu quero, e aquilo que eu não quero, isso é o que eu faço. Enredar-se nas energias materiais do Senhor, ficar iludido por elas, perdendo assim a condição de devoto puro e caindo novamente nesse mundo. Nós estamos aqui. Por melhor que estejamos, obviamente que é bom que estejamos rendidos novamente, mas a maior prova de que nós somos teimosos e que pagamos para ver e que perdemos a condição é que caímos novamente nessa condição de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Prahalada Maharaj, no Srimad Bhagavata 7, 5, 23, revela a nós os 9 processos de alcançarmos o serviço devocional. A espinha dorsal para situarmos-nos nessa plataforma transcendental. Pilares da nossa devoção. Nunca é demais relembrar. Não antes de ler aqui uma pergunta, diz assim, Jaya Prabhu, essa unidade qualitativa com o Senhor, mencionada no verso, não é o similar à afirmação de Jesus, eu e o Pai somos um, exatamente, Super Prabhu Paravyoma-dasa Goswami. Olha, vamos realmente entender a pergunta do nosso querido Siksha Guru Paravyoma Prabhu. Olha, Jesus disse, credes em mim, credes também em Deus. Aquilo que ele me ensinou, ensino-vos agora a vós. É assim que a Bíblia escreve, né? Nessa linguagem. Ou seja,
Jesus disse no final do verso: acreditem que eu e o Pai somos um. Mas é o mesmo conceito que nós estamos dizendo aqui, dessa unidade qualitativa. Nós somos um em qualidade. Longe da visão impersonalista de fundir-se na refulgência Brahman e de ser um só, como se você passasse a ser Deus. Nunca Jesus perdeu a sua individualidade, pois está escrito também que Jesus está à direita do Pai. Então tem um trono de Deus e tem o trono do Filho de Deus à sua direita. Mas ao mesmo tempo ele é um, por quê? Porque ele veio trazer as qualidades de Deus. Ele veio ensinar a vontade de Deus para uma parcela de uma população que estava perdida, confusa, vivendo adharmicamente, que a Bíblia chama de erros, pecados e omissões. Unidade qualitativa, então, mencionada neste verso é, sim, muito similar ou a mesma afirmação de Jesus que disse: eu e o Pai somos um. Por que eu e o Pai somos um? Porque eu estou aqui repleto das qualidades do meu Pai. As minhas qualidades, qualitativamente, em unidade com o Senhor. Vamos então a Prahlada Maharaja, que nos traz os 9 processos do serviço devocional. Sravanam, ouvir submissamente sobre o nome, forma, qualidades, passatempo de Vishnu. Kirtana, cantar as glórias do Senhor, enchendo o coração de júbilo. Smaranam, lembrar-se constantemente de Krishna, é o centro da nossa existência. Pavasevanam, servir então aos pés divinos com devoção, como Lakshmi Devi faz eternamente. Archanan, adorar a deidade no templo com flores, incenso, ofertas, despertando em nós um amor íntimo e puro pela suprema personalidade de Deus. Vandana, oferecer preces, orações, mostrando realmente que estamos rendidos. Dashyam, tornar-se servo dedicado, executar as ordens, obedecer com alegria. Alegria servil. Sakyam, servir como amigo confidencial, com a intimidade dos gopas e das gopis de Vrindavana. Atmanivedanam, entregar-se completamente, render-se totalmente ao Senhor Supremo, atingir a fase de serviço devocional puro, adquirir uma unidade qualitativa com Ele e receber eternamente o êxtase do serviço devocional sem mácula. Prabhupada enfatizou que mesmo um desses, que é praticado com sinceridade, sob orientação espiritual, vai conduzir-nos à perfeição devocional. Porque aqui Prabhupada é sempre mágico, ele fala assim, não é só praticar um desses, mas praticar com sinceridade, sob orientação espiritual, ele conduzirá à perfeição devocional. Aqui reside o segredo supremo, o papel insubstituível de Shrimati Radharani, que nos ajuda a conquistar Bhakti Yoga puro. Hladini Shakti de Krishna, potência do prazer divino, coração terno do Senhor.
Todos os devotos puros de Vrindavana oram primeiro a ela, pois seu Mahabhava, amor em essência mais elevada, recomenda aqueles que são amorosamente sinceros a Krishna, e imediatamente são aceitos por ele. Sem a graça de Shrimad Radharani, também digo, ó meus irmãos e minhas irmãs, Bhakti permanecerá sempre incompleto em nosso coração. Ela exemplifica a rendição total, rainha da devoção. Prabhupada diz, Radharani é a concedente suprema de Bhakti. Aproximai-vos dela com humildade, o serviço puro florescerá em nossos corações. Tem uma analogia muito bonita que meu Gurudeva Chandramukha Swami Maharaj, ele fala que certa vez, todos conhecem a história, né, de Dayakovila Govardhana, então era uma espécie de um convento, de um mosteiro abandonado que foi adquirido por uma família, e ali foram tentativas feitas de fazer uma casa de retiro, casa de estudos, passou por um, passou por outro, e ali nunca houve assim realmente um grande investimento em uma reforma, e a estrutura que havia ficou muito acabada. Então tem as fotos, né, de quando os devotos de Krishna chegaram lá e começaram a fazer toda aquela reforma. E em uma dos festivais recentes, por estar tudo bem arrumado, bonito, pintado, decorado, reformado, um devoto falou publicamente, olha, Maharaj Chandramukha, é tão bom, né, ver a Ecovila, o estado que ela se encontrava e o estado lindo que ela está hoje, porque Krishna veio para cá, tudo ficou maravilhoso. Aí, do nada, Chandramukha Swami falou, não foi Krishna. Fez-se aquele silêncio na assembleia. Como assim não foi Krishna? O que ele vai dizer? Alguns mais assanhadinhos devem ter pensado, será que ele vai falar que foi ele que é o que merece a glória, né, dessa... Não foi Krishna, fui eu que me esforcei com a minha inteligência, né? Não, ele disse, não foi Krishna. Krishna está em todos os lugares e ele já estava aqui, mesmo quando estava tudo demolido. Quem trouxe a perfeição, quem trouxe a maravilha daquilo que se encontra hoje foi Shrimati Radharani. Por quê? Porque ela trouxe o serviço devocional e os serviçais do serviço devocional. Quando Radharani, então, foi levada para a Ecovila Govardhana, ali o serviço devocional dos devotos transformou o ambiente num Dhamma sagrado. Prabhupada diz, aproximai-vos dela com humildade e o serviço puro florescerá em seus corações. Agora permitam-me trazer aqui uma citação de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, Sua Santidade Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, o preceptor espiritual de Srila Prabhupada, que afirmou sobre a essência de Bhakti em contextos semelhantes a este do nosso texto de hoje. Ele diz, através dessa pregação você vai atingir a perfeição. Ecoando como o serviço puro transcende os modos pela propagação devocional. Se respeitarmos e alimentarmos todos, diminuiremos o ódio, o apego e vamos permitir que todos percebam que o Senhor vive em cada entidade viva e alcance o estágio transcendental. Nós temos um lar espiritual.
Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Desde das crianças, Gurukula, aos jovens que estão sendo instruídos lá no Radha Krishna Camp, as brahmacharis, a toda a congregação, todos que vivem essa humildade de se render a Srila Prabhupada através da orientação, da navegação perfeita desse capitão, desse barco, que não é mais Jaladuta, mas é ISKCON, faz com que devotos vejam o Senhor em todo esse tempo, que realizem deveres gloriosos, sem apego, assim como Kapila descreveu. E finalmente, um verso não menos impressionante. Aquele situado transcendentalmente percebe o Senhor Supremo. Não lamenta nem deseja, é equânime a todos e atinge serviço devocional puro a mim. Eu confesso que fui presenteado por esse verso pelo Super Paravyoma Prabhu, que carinhosamente me enviou dizendo: olha, esse verso é tão importante que caberá na aula de amanhã. Bhagavad Gita 18:54, lá no finalzinho do livro, né, na conclusão, já na fase final, no estudo, né, da rendição completa, aqueles que estão situados transcendentalmente perceberão o Supremo, não lamentarão, nem desejarão nada. Serão equânimes e atingirão serviço puro a mim. Não vamos deixar passar mais uma oportunidade na sua vida, na minha vida. Vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos servir as deidades no templo. Vamos orar a Shrimati Radharani todos os dias, todos os dias. Vamos superar esses gunas, benditos gunas. Bondade, paixão, ignorância, energia de Krishna. Vamos nos situar como servos eternos no serviço devocional amoroso, para que a misericórdia desça sobre todos nós. Hare Krishna, minhas gratidões eternas a todos os devotos e devotas, aos discípulos e discípulas de sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui! Já. Muito bem, muito bem, muito bem. 9h10. Agradeço imensamente a misericórdia pura, não é? Dos devotos que me dão essa oportunidade de estar estudando cada dia mais para aprender e fortalecer, para quem sabe um dia eu também alcance esse grande objetivo tão maravilhoso do serviço devocional puro. Então vou relembrar aqui Sundarangi Devidasi, que só a presença dela já fez o meu dia ser muito mais auspicioso. Eu não tenho nem merecimento, né, para ter um amigo que eu chamo de guru, que é Paravyoma Prabhu, que todos vocês sabem, né? Ele não tem nenhum currículo, né? Ele tem uma aula
de serviço devocional, né? Ler o currículo do Paravioma é como se você estivesse dando uma aula sobre serviço devocional. Quem sabe um dia, em alguma vida futura, possamos ser como ele. Murali Manohara, MM, Mauro Matos, Jai Srila Prabhupada, Abhaktin Val, o Otávio Daniel também, que não perde live. Vantia Kalpa, reverências, não perde nenhuma aula, está sempre antenado. Sérgio Azevedo, minha gratidão eterna pela sua companhia sempre nesse caminho de devoção. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Luiz Rocha Goulart, eu não havia cumprimentado, minhas reverências. Temos aqui a pergunta do Prabhu Paravioma que já foi elucidada, né? Sobre eu e o Pai somos um de Cristo. Sundarang Devidasi, por sua misericórdia, não é? Diz aula linda, maravilhosa, inspiradora, que ela é grata. Isso é a qualidade, né, de uma devota pura, que acaba enxergando coisas boas em quem não tem nada. Muito obrigado, Sundarang. Eu ouvi Gurudeva falar, não sei se foi ele, ou alguém falou numa aula, falou, lá vai Sundarang, dando o exemplo, né, de como gastar o seu tempo, gastar a sua energia e o seu dinheiro. Qualquer festival do Brasil que aconteça, você abre a live, quem está lá? Sundarang Devidasi. Seja aqui em Santa Isabel, no Rio de Janeiro, em Vrajabhumi, em Vrajadama, ela está lá. Nas praças, nas montanhas. Grande exemplo. Mãe Sundarang, uma pessoa muito fantástica. Hoje eu também fui abençoado através daquela sua pergunta, né, na aula do Srimad Bhagavatam. Que ela tá lá desde madrugada, lá com Yamunacharya Goswami. Não perde nenhuma aula, então ele deu uma resposta para a sua pergunta, que foi uma aula, não é? Murali Manohara. A respeito da minha conversão de Krishna. Eu já contei várias vezes, não tem segredo para ninguém. Foi através da Aramante, né, minha consorte, a minha Lakshmi, que ela sempre foi muito ligada, né, ao pessoal do yoga e fazia retiros, né, com um professor de yoga aqui de Campinas, e ele é muito querido, é uma pessoa muito boa, e ela ficava me falando sobre o yoga, sobre as aulas, sobre os retiros, e eu não passava nem na porta. Eu não gostava do pessoalzinho do tapetinho, nem do incenso. Talvez eu tinha um sentimento assim de superioridade, né, por ser um sacerdote cristão. E eu levava ela, deixava ela na esquina só para não ter que descer e cumprimentar as pessoas. Mas ela não cansou de me mandar vídeos. Até que um dia, aí resumidamente, né, aconteceu que ela disse, agora você vai ter que ir comigo lá na minha academia, no Instituto de Yoga. Aí eu falei, eu acho que eu vou no dia de São Nunca. Ela falou, não, você vai querer ir, sabe por quê? Porque agora tem aula de teologia lá. Porque a esposa do mestre de yoga lá, ela tinha se tornado discípula de uma guru da linha, inclusive impersonalista, mas ela é muito conceituada aí do Rio de Janeiro, Glória Arieira, e ela estava então dando aulas lá no curso dela, como discípula da Glória.
Aí eu falei, como assim teologia? O que tem a ver teologia com o yoga? Aí eu comecei a estudar. Ela falou, não, é o Vedanta, né? Os Vedas, os escritos sagrados mais antigos do planeta. Aí eu comecei a perceber que havia algo importante, interessante, e aí eu entrei. Essa foi a minha porta de entrada. E nunca mais saí. Até que um dia eu assistia tanta aula pela internet que eu comecei a perceber que tinha um grupo de devotos que tinham uma pregação diferente e eu me afeiçoei e colei neles. Eu nem sabia o que era impersonalismo, personalismo, gaudia. Só sei que esse grupinho de devotos diferente, que usavam uma roupinha diferente, que tinha uma marca na testa diferente dos outros que eu estavam seguindo, né? Que eu estava fazendo aulas de teologia. E aulas fantásticas também, porque os impersonalistas dão aulas assim sobre os Upanishads e temas antigos muito, muito relevantes. Mas falei, parece que a minha praia é com essa turminha. Que turminha é essa? Quando eu fui ver era Paravyoma Prabhu, Lokashakti Prabhu, todos os gurus da ISKCON, né? Purushatraya Swami, assistia muita aula de Parangati Maharaja, assistia a aula menos do um guru, assistia de todos, mas eu pulava as aulas de um só. Quem era esse? Chandramukha Swami. Porque eu estava tão encantado com aquela... Aí eu falava, não, esse eu acho meio moderninho. Depois eu assisto a aula dele, deixa eu assistir outras aulas. E fiquei relutando em assistir Chandramukha Swami, até que entrou a pandemia, e como ele foi muito solícito, né, em salvar devotos na pandemia, e fazia 2 lives por dia, ao vivo, e não era fácil achar aula ao vivo naquela época, eu assisti a primeira aula dele, e no dia que eu entrei na aula dele na live, eu confesso para vocês que eu nunca mais saí. E alguns, não sei se foi 2 ou 3 meses depois, quando a pandemia nos permitiu um encontro pessoal, eu já estava lá, jogado no chão, com uma guirlanda gigante e pedindo abrigo. Foi assim. E depois aí é o que vocês conhecem, né? Essa misericórdia dos devotos, as aulas, os estudos, né? Bhakti Shastri, Vaibhava. Então, assim, é muita misericórdia, muita misericórdia. É realmente algo muito transcendental. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, queridos devotos, ficaria com vocês para sempre aqui. Aliás, eu acho que eu não vou desligar essa live nunca mais. Fiquem com o meu coração conectado com o coração de vocês. Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado do fundo do meu coração. E aqui vai sempre o meu pedido para vocês. Aos devotos e às devotas, discípulos e discípulas de sua divina graça, Srila Prabhupada, por favor, nunca me abandone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. ISKCON Rio, Ki Jai, Paravyoma Prabhu, Ki Jai.